Chegou aqui o jurista Lênio Streck. Vamos conversar com ele. Lênio Streck é uma referência no direito constitucional brasileiro desde sempre, há muitos anos. Ele é advogado, é jurista, é professor, é doutor e pós-doutor em Direito, membro catedrático da Academia Brasileira de Direito Constitucional, professor titular tanto da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, e da Unesa, no Rio de Janeiro, e professor visitante numa série de universidades estrangeiras. Lênio Streck, muito bem-vindo. Olá, Lênio, que alegria estar contigo. Opa! Entrevista, que bom. Alegria, estou bem feliz. Bom dia. Bom dia. Como eu não acredito em coincidência na vida, acredito em convergências, achei que foi uma convergência realmente muito forte e boa a tua vinda no dia de hoje, né? Depois desta notícia. Na verdade, começou no fim de semana e ontem se aprofundou de um acordo entre o Congresso e o STF, né, segundo a Mônica Bergamo, mas que segundo a Globo News envolve também o governo, de uma lei para fazer uma anistia envergonhada de redução de penas dos peixes pequenos do 8 de janeiro, com uma contrapartida de eventual aumento de pena dos líderes. Que avaliação você faz desse acordo em marcha? Bom, primeiro, isto apenas mostra que o Brasil é um grande ornitorrinco, né? Não se sabe bem o que é, né? O ornitorrinco é aquele bicho que, quando Deus fez os animais, sobraram os pedaços. Ele juntou tudo e deu uma mistura de bico de pato, pé de porco e tal, deu uma confusão. Não se sabe até hoje o que é o ornitorrinco. O Brasil não consegue se livrar de si mesmo, né? Então, todo o seu passado é um presente e tem como futuro todo esse passado não resgatado. Dá nisso. Nós não conseguimos sequer punir pessoas por uma tentativa de golpe de Estado. Nós não aguentamos o tranco, vamos até um pedaço, recuamos. E outra, é uma ilusão essa história de que Bolsonaro e companhia não vão se beneficiar desta lei. Não é verdade. Eu quero ver a lei primeiro e tudo indica, os indícios são fortes de que o truque está na seguinte questão. Se a nova lei proibir a acumulação de atentado e golpe, Bolsonaro, que está denunciado pelos dois, só responde por um, sua pena cai pela metade. Então, dependendo, tudo indica que Bolsonaro, que pegaria 30 e poucos anos, poderá, quem sabe, ficar com até regime semiaberto de cara, assim. Então, tem um grande truque nisso tudo, tem um acordão, que são as elites brasileiras que sempre se antecipam. As elites não... Vejam, e não conseguem enxergar o passado. As elites brasileiras não... E setores que têm interesse direto, ok. A extrema-direita e companhia que façam isso está dentro do jogo. A questão é saber por que o governo, por que o próprio STF e outros entram nessa espécie de acordão. Veja, Juscelino anistiou, depois deram um golpe. 64 foi o golpe, depois saiu uma anistia autoconcedida pelos militares. Nós não aprendemos nada com isso? Nós somos surdos e não enxergamos a ave de Minerva, que só levanta voo ao entardecer? Nós não conseguimos olhar o que está aí atrás para nos guiar para o futuro? Que coisa impressionante! Realmente, o patrimonialismo, o estamentismo, o nosso passado colonial, esse conjunto, o Brasil é uma perfeita, é uma mistura, uma tempestade perfeita entre várias teorias, porque uma só
não consegue explicar as especificidades do cotidiano, das práticas de um país que não consegue se livrar dos fantasmas. Não consegue se livrar dos fantasmas do passado. Helênio, antes de entrar, ainda queria observar contigo algumas questões mais técnicas, vamos dizer assim, antes de entrar no macro do político. Porque, assim, eu não sou advogado, mas estou na vida aí há um pouquinho de tempo, né? Sou jornalista há mais de 40 anos. Aprendi que, assim, a lei retroage para favorecer o réu. Então, você modifica a lei e reduz uma pena, quem está preso e teve uma pena maior, aí tem a pena reduzida, que é o que se aplicaria aos outros. Mas que a lei não retroage para prejudicar o réu. Ou seja, você aumentar uma pena, você não pode atingir. Então, essa conversa que está lá na Mônica Bergamo, de que vai reduzir a pena dos peixes pequenos e aumentar dos peixes grandes, me parece cascata, né? Claro, isso aí é uma narrativa, assim, essa palavra eu nem gosto, mas aumenta para os futuros golpes de Estado. Uau! Nem gosto de falar nisso. Uhum. Quer dizer, você aumenta as penas para os mandantes para os próximos golpes. Ora, se nós já estamos agora pensando em próximos golpes, não conseguimos resolver isso, e ao resolver isso nós diminuímos dos executores, é mais ou menos como nós estarmos falando o seguinte: os executores de crimes de homicídio recebem a metade da pena de quem mandou. Seria genial, né? Uhum. Claro, porque o sujeito sempre contrataria alguém para fazer o serviço sujo, porque a pena dele é menor, né? O Brasil consegue contrariar, inclusive, as lógicas da criminologia e da ciência penal. Da penalogia, por exemplo, do estudo das penas. O Brasil consegue fazer isso. Se isso tudo acontecer, e tudo indica que se há um acordo vai acontecer. Claro, nós estamos falando aqui sobre um projeto de lei que nós não vimos. Agora, temos indícios suficientes, porque, o país chama Brasil. 2, o Congresso é esse que está aí. 3, o governo olha de soslaio e deu sinais já, Jacques Wagner, Gleisi Hoffmann e Lindenberg acham muito bom tudo isso. E o Supremo já disse por seu presidente, que aliás desencadeou essa discussão toda, parece-me que não é coincidência, com a entrevista em O Globo. Eis o quadro que se apresenta. Portanto, os indícios formais que temos para discutir o assunto são extremamente preocupantes. Esse projeto provavelmente não nos surpreenderá, pelo menos a mim e a você, e alguns amigos meus. Nós não teremos nenhuma surpresa, porque neste projeto, embora se diga que Bolsonaro não será beneficiado e nem os outros mandantes, serão sim. Serão sim. Porque tem uma coisa, né, Lênio? Se eles vão reduzir. Porque você não. Deixa eu ver se eu entendo um pouco de técnica, se eu estou falando bobagem em relação à técnica jurídica. Ele não pode dizer o seguinte: a pena para a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, estou colocando por suposto, tá? É 20 anos, mas a pena para tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, para quem esteve no 8 de janeiro, é só 10. Você não pode fazer isso, pode? Não. Então, não se pode. Você vai reduzir a pena para este crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, todo mundo que tiver em curso neste crime vai ser favorecido. Claro. Onde está o truque nessa história? Onde está o busilis da coisa? A entrevista do ministro Barroso, que representa o Supremo, quando ele falou o Supremo, né?
Sim. E ali acendeu a luz amarela. Quando ele diz que as duas penas não deveriam ser acumuladas, que, aliás, ele assim o fez em plenário e perdeu, tá certo? Isso faz com que a pena chegue a 14, 15 anos. São 2 crimes, né? A tentativa e abolição. Se você diz que não pode acumular, Bolsonaro está denunciado pelos 2. Logo, de cara, Bolsonaro já entra com a metade nesse crime. A menos que eles tenham uma outra fórmula mágica para resolver isso, que até agora não entendi. Eu quero ser surpreendido para o bem, Mauro. Eu estou esperando ansiosamente de que aquilo que consta na Mônica Bergamo, assim, de que nada atingirá Bolsonaro para o bem e que só atingirá os bagrinhos, eu quero acreditar nisso, mas eu não tenho nenhum indício que isto possa ser verdadeiro. Deixa eu te perguntar uma coisa. A lógica política que está presidindo essa operação é uma lógica cujo arauto é o grande jurista Luiz Fux, de que a pena é excessiva, né? Que começou com a história da cabeleireira. E aí, vai rolar um café aí ou não? Já rolou, o café estava vindo em dobro. Então, o grande Eu estava acumulando os cafés. O grande constitucionalista Luiz Fux, estou brincando porque ele não é constitucionalista, ele falou, a coisa começou, na verdade já estava no bastidor, mas ela explodiu com o Luiz Fux dizendo a pena para a cabeleireira do batom é muito alta, é um absurdo e tal, e aí que desatou-se a avalanche. E aí a lógica que está presidindo isso, e que a Glaze entrou nessa, o Lindbergh, o Jacques Wagner, todos eles olha, será que não estão excessivas as penas? Né, para gente que é peixinho pequeno, que a verdade não fez. Você acha que essas penas que foram aplicadas pelo STF, de fato, foram excessivas? Bom, se nós pensássemos num arrastão num supermercado, sim. Nós estamos falando de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta. Esses crimes são muito graves, estão na lei, o Supremo apenas aplicou a lei. O que houve aí foi uma trucagem linguística, né, comunicativa. Eu gosto muito como eu sou um hermeneuta, escrevo sobre isso, tenho dicionário sobre isso, mais de 40 livros só sobre hermenêutica e coisas desse tipo. Tem um livro muito famoso do John Austin, não o jurista, mas o linguista, que chama Como Fazer Coisas com Palavras. Eles fizeram coisas com palavras. A primeira manchete de um grande jornal que diz que transforma a cabeleireira em golpista do batom é o sinal que dispara, numa espécie de inconsciente coletivo, a transferência da gravidade do crime para a individualização de uma conduta que pareceria neutra em face de tudo isso. Então, esse foi o truque discursivo que fizeram uma abdução, tiraram a cabeleireira de um problemão que ela estava junto, que é um crime de empreendimento, porque cada um faz alguma coisa, e isolaram isso. A minha comparação, e eu escrevi mais de um artigo sobre isso, eu mostrei o seguinte: o papel da cabeleireira nesse processo todo é como o olheiro do tráfico. O olheiro do tráfico, ele, isoladamente, Mauro, não comete crime nenhum. Certo. Mas ele, porque não existe crime de olhar. Não existe isso. Mas por que ele responde e entra?
porque ele faz parte de todo o crime do tráfico. Existe algum crime de um sujeito que dirige um carro até um banco, levando os assaltantes e trazendo eles de volta, aguardando que o assalto seja feito? Pobre do motorista. Eu fico imaginando, manchete, os sujeitos assaltaram um banco e o motorista fica de vítima porque pegou uma pena parecida com um dos assaltantes e alguém diz, mas ele só dirigiu o automóvel. Que mal tem? Mas então o Brasil consegue fazer essas coisas e a grande mídia e outros setores também progressistas caíram nessa armadilha discursiva e transformaram uma conduta que está no meio de um empreendimento, que é a tentativa de golpe, em uma conduta neutra, como se tudo aquilo se resumisse a uma pintura de batom. Uhum. Mas esse foi, digamos, nos últimos 10, 20 anos, o melhor truque discursivo já visto. Fizeram coisas com palavras. Eles alteraram o fluxo da história, porque com este projeto está se alterando o fluxo da história. Não esqueçamos que quando Juscelino anistia aqueles militares, esses militares, se ele não tivesse anistiado, talvez o golpe de 64 não ocorresse. Você muda o fluxo da história fazendo coisas com palavras. Anote aí, ponha no ímã de geladeira. É isso aí. É muito interessante isso. E, de fato, você vê uma mudança nos últimos dias em toda a postura discursiva dos progressistas, de uma maneira geral, não são todos, mas de uma fatia grande dos progressistas, já se acomodando a essa dinâmica do acordão. Sim, os progressistas ficando fofos. É o fofismo progressista brasileiro. São fofos. Ficaram com nojinho das penas altas. Ficaram com pena da pena. Entendeu? Uhum. Agora, Lênin, uma coisa que... Porque, assim, é justiça de classe, né, Lênin? Vamos falar justiça de classe. Porque ninguém está falando de diminuir pena para furto de macarrão em supermercado, né? Disso não se toca nesse assunto, né? Ao contrário. Eu quero só fazer um acréscimo nisso. Sim, é justiça de classe, mas, por favor, não é apenas isso que explica o Brasil, porque também o Brasil é explicado, porque o Brasil é uma mistura de explicações. Veja, quando você diz justiça de classe, você está trazendo à tona toda a discussão, digamos, de como o Brasil se explica, né? Tem as teorias marxistas, etc. Mas, por outro lado, o Brasil também se explica por Weber, por Faoro, etc., que é o patrimonialismo, o estamentismo, os acordões, etc. Então, o Brasil é uma confluência, sim, é uma justiça de classe. La ley es como la serpiente, solo pica los descalços, ok? La ley es como la serpiente, solo pica a los descalços. Ok, isto é verdadeiro. Mas, por outro lado, o modo como se dá isto tem todo um passado estamental, patrimonial, patrimonialista, conciliador, enfim. Nós não resolvemos, não fizemos uma justiça de transição. Veja que na hora de que tínhamos, que o Supremo tinha que em 2010, 2009, 2010, declarar inconstitucional a lei da anistia de 79, não o fez. Ao não fazê-lo, ficou essa conta do cartão de crédito que só aumenta, entendeu? Nunca parcele contas do cartão de crédito. O Brasil ele insiste em usar juros de cartão de crédito. Depois você não consegue mais pagar. É isso que acontece. Essa tentativa de golpe, ela é tão interessante que durante um ano e tal, Bolsonaro dizia
que era uma espécie assim de crônica de um golpe anunciado, né? Que tem um famoso livro que fala da crônica de um crime anunciado. Crônica de um crime anunciado. De uma morte anunciada, né? O Santiago, né, que era o personagem, todo mundo sabia que ele estava encomendado. Até o bispo, que gostava de Crista de Galo, sabia que ele morreria. O prefeito sabia, todo mundo sabia que ele morreria. Todos nós, de algum modo, sabíamos que Bolsonaro tentaria um golpe. E mesmo assim, tratávamos a ele e a outros como o crocodilo. Alimentávamos o crocodilo achando que seríamos poupados ou comidos por último. Ele tentou, de fato, houve tudo isso, quase deram o golpe de Estado, e na hora das instituições darem uma resposta, elas dão uma resposta dura, mas o backlash, a resposta das elites, a resposta da extrema-direita e do establishment, os evangélicos que se unem em tudo isso, o fator Silas Malafaia, que entra nessa história toda, a resposta de tudo isso acaba gerando, digamos, uma fraqueza institucional, porque instituições são como limpadores de para-brisa, entendeu? Elas funcionam se forem colocadas para fora do carro, né? Não adianta ter instituições por dentro. Então, há uma brincadeira antiga que diz que os portugueses, que digo isso, é uma brincadeira, claro, que os portugueses inventaram o limpador de para-brisa e um americano esperto colocou ele para o lado de fora do carro. Então, instituições são como limpadores de para-brisa. Se elas não estiverem colocadas do lado de fora do carro, eles não funcionam. Então, é nesse caso que eu quero dizer, a resposta institucional não poderia recuar, a menos que haja algo que nós não sabemos, Mauro, e que, portanto, que as instituições, enfim, estejam sendo forçadas a fazê-lo. Agora, se as instituições sabem coisas que nós não sabemos, é pior ainda, porque aí, de fato, não temos democracia. Agora, Alênio, me parece notável a estratégia da extrema-direita, que está se mostrando muito eficaz. Porque você vê, enquanto o acordão está em andamento, o Bolsonaro lá do hospital está dizendo: vamos fazer manifestação em Brasília, dia 7 de maio. Ou seja, nem o processo do acordão faz com que eles tirem a pressão. Eles continuam fazendo a pressão para empurrar o tal do acordão, né? Mas é o crocodilo. Você conhece um crocodilo domesticado? Você pode alimentá-lo, e ele continua sendo um crocodilo. Não adianta. A extrema-direita no Brasil é como uma metáfora do sapo e do escorpião. O escorpião pega carona no sapo e no meio do caminho ele mesmo que ele morra junto, ele pica o sapo, que é da essência dele. O sapo olha dramaticamente para o escorpião e diz: céus, você vai me matar? Você morre junto. E o escorpião diz: ok, é da minha natureza. Sim. Então, essa é a questão. Nós temos que pensar como nós vamos sair disto. Quer dizer, como é que a gente pula para fora desse imbróglio? Sadios. E como é que nós entramos para o futuro? Esse futuro será seguro? Esse é o problema, porque, de novo, nós não estamos pagando a fatura. Eu dizia, logo quando ocorreram as primeiras condenações, eu escrevi um texto chamado Nunca Mais, por causa do filme do Darín, 1985, em que o Darín faz o papel do promotor de justiça que consegue a condenação do general Videla. Lá na Argentina.
Lá na Argentina. É perpétua. E ele diz, olhando para a Câmara, né, para que isto não aconteça nunca mais. Nós não conseguimos, eu não quero ser dramático com isso, né? Olhando aqui para a Câmara, não quero ser dramático. Agora, a gente, de novo, não está conseguindo nunca mais. E quando a gente não consegue dizer nunca mais, você abre sempre as possibilidades do outra vez. Quem não consegue dizer nunca mais, abre possibilidades para o outra vez. Não, se fosse os progressistas brasileiros baixassem na Argentina, já falariam, não, prisão perpétua é demais. Prisão perpétua é demais. Se aqui existisse prisão perpétua, no dia seguinte ia ter passeata dos próprios progressistas dizendo isto viola os direitos fundamentais dos presos. Né? Os nossos progressistas fofos provavelmente fariam isso. Né? Sim. Lênio, você acompanha, enfim, cotidianamente e imagino que obsessivamente o Supremo. Você nota correntes distintas no Supremo em relação a este assunto, ou você acha que o Barroso está expressando um consenso da Corte? Acho que ele expressa o consenso nesse momento. Ah, sim? Ele disse aquilo, sim, ele disse aquilo com a boa maioria, né? Não sei qual é a opinião do Gilmar Mendes sobre isso. A ver ainda. O Dino, a ver ainda. Mas vamos descobrir hoje, provavelmente. Vamos descobrir 1 ou 2 dias, depois podemos voltar a falar. Nesse momento, eu acho que ele não diria aquilo sem falar com seus colegas. O presidente da Suprema Corte é muito habilidoso. É um sujeito acima da média, você tem que reconhecer, as pessoas podem não concordar com as coisas que ele diz ou pensa, mas ele é um jurista bem preparado, eu discordo de questões teóricas com ele, muito, por escrito, isso já é antigo. Agora, ele é habilidoso, ele não arriscaria, porque, veja, aquilo que ele disse tinha 2 saídas, ou daria certo e daria um acordo, ou provocaria um mal-estar imenso. Concorda? Perfeito. Claro, você não tem terceira via. Quer dizer, ou aquilo que ele disse na entrevista ocorre, e, portanto, ele sai como grande artífice, inclusive, do acordo, ou o nome que se dê, ou ele criaria um mal-estar com seus colegas enorme, e com o resto da sociedade. Por exemplo, não esquece que a maioria das pessoas no Brasil, segundo pesquisas, são contra a anistia. E outra, isto que está sendo feito, se ocorrer desse modo, é uma anistia com outro nome. Sim, perfeito. É uma anistia envergonhada, claro. É uma anistia envergonhada. Eu não vou dar o nome de anistia, mas como diz Shakespeare, ato 2, cena 2, de Romeu e Julieta, a rosa perderia seu perfume se lhe chamássemos com outro nome? Olha o bardo atrás de mim, aqui em cima. Lá ele, sempre vigilante, né? Eu falo aqui sobre a vigilância de Shakespeare. Não, muito, muito forte isso. Realmente, nós estamos adiante de uma anistia. Agora, se então você imagina que haja, vamos verificar, mas tua observação é que há consenso no Supremo. Me parece que no Congresso também, né? Não vi nenhuma voz. Eu diria que é uma maioria. Tá, uma maioria no Supremo para isso. A verificar a posição do Dino, do Gilmar.
que seria as posições mais fortes, né? Porque isso é muito importante. No parlamento, sim, o parlamento em si já era maioria favorável à anistia, logo aprovará isso com a mão nas costas. Esse é um projeto consensual, provavelmente, que vai tramitar mais ou menos como um aumento de salário no final do ano. Sim. Eu acho. E o governo, né? Também é outro, né? Que vai. O governo. Vamos lá. Jacques Wagner. Eu vou sair um segundinho do ar, mas já estou te ouvindo, tá? Já volto. Tá. O Jacques Wagner. O que disse Jacques Wagner? Ele concordou. Ora, o líder do governo no Senado, ele fala pelo governo. E ao falar pelo governo, ele assume uma posição institucional. E essa posição institucional tem um peso enorme dentro da ossatura do Supremo Tribunal. Entende? Claro. Então, é a fala dele. Então, o dia de hoje será muito importante porque haverá repercussão, as falas, etc. Quer dizer, ou esse acordo infla, e quem sabe até vá mais longe, nunca se sabe, porque um projeto de lei, produto de um acordo, assim, ele é como uma CPI, a gente sabe como ele começa, mas não sabe como ele termina. Sabe, sempre há emendas, né? Porque há pequenos grupos na Câmara dos Deputados mais radicais ou no Senado, por exemplo, que talvez vão querer ainda colocar umas emendas que deixem mais claras que Bolsonaro vá se beneficiar. Sim. Como a ideia, entre aspas, não é beneficiar Bolsonaro, isso criaria um certo problema na aprovação. Mas eu creio que a questão está anterior. Talvez na não cumulação dos crimes de tentativa de golpe e abolição violenta, ali esteja já o corte para beneficiar os mandantes. Agora, Lênio, se faz isso, na prática, toda essa turma que está presa vai ser solta? Porque eles já cumpriram reduzindo as penas deles consideravelmente, todos eles já estão em regime semiaberto ou aberto. Portanto, perfeito. Sim, menos interessante, passa 2 anos e pouco e já estão livres de uma tentativa de golpe de Estado. O Brasil consegue fazer coisas fantásticas. Você já notou que no mundo todo o VAR funciona. Aqui o VAR não consegue nem detectar uma bola que entra 5 centímetros para dentro do gol. Sim. Em câmera lenta. Em câmera lenta. Aqui o VAR não vai funcionar. Tá. Mas por quê? Porque a gente consegue criar mecanismos que nós somos reféns do passado. Essa é a questão. Agora, Lênio, do ponto de vista do governo, do Poder Executivo, tem um aspecto que me parece interessante, que explica também, de certa maneira, o próprio silêncio do governo. Porque o governo fez uma operação, me corrija se eu estiver errado, que me parece a seguinte: ele trocou 64 pelo 8 de janeiro. Ou seja, o presidente Lula determinou o seguinte: vira a página, vamos esquecer 64, não se fala mais de 64. E aí o nosso tema é 8 de janeiro. E aí 8 de janeiro tem manifestação, tem celebração, sem anistia, etc. Aí agora vem e dá anistia para 8 de janeiro. Então nós perdemos 64 e perdemos o 8 de janeiro também, né? Talvez o governo tenha pensado politicamente no sentido de sua própria sobrevivência, né? Então, são coisas que não se sabe. O governo, por exemplo, pode, muito mais do que a institucionalidade, tudo isso que nós estamos falando, o governo pensa em si mesmo, pensa em salvar-se, por exemplo, com as coisas que ele não fez, por exemplo,
que eu acho que o governo teria que ter agido já desde o início muito mais em relação à segurança pública. A segurança é estúpido, aquela questão, né, do Clinton. Ele tardiamente e timidamente começa com a emenda constitucional, essa que não vai funcionar provavelmente. O governo teria que agir fortemente para dar segurança, a população pobre sofre muito, e agora veio esse problema seríssimo que pode custar a reeleição do Lula facilmente, basta ligar as rádios, porque as pessoas não se dão conta de que o povo, a população, escuta a rádio e vê televisão aberta e etc., além do WhatsApp. São 3 maneiras de comunicar. Você está falando do caso do INSS? INSS. Ontem eu zapeava pela televisão aberta aqui no Rio Grande do Sul e passava por um canal. E aí tinha 7 pessoas, todas bolsonaristas, num programa, identificadas tranquilamente, todas antilulistas, antipetistas, anti-tudo, mas assim de uma forma escrachada. Isso é comum, o programa sempre é assim. Mas ontem eles falavam dos 13 bilhões, ou seja, já cravaram 13 bilhões na Previdência. E o modo como isso foi falado é tão preocupante que as pessoas que estão olhando aquilo acham que o governo é uma quadrilha, do modo como eles falaram. Isso vai impregnando. O que o governo via ontem no DCM, ao meio-dia, com o Viaro e o Pedro, o Kiko não estava ontem, eu falava sobre esse episódio. Eu até brincava com o filme Pulp Fiction, em que o Harvey Keitel é o cleaner, né, o sujeito que vai lá e limpa a sujeira, né, ele tem esse papel. Eu digo, nós precisamos do fator Harvey Keitel. O governo deveria ter demitido o ministro da Previdência, demitido toda a diretoria, determinar que em 30 dias se devolvesse todo esse dinheiro, fazer uma entrevista coletiva, olhando nos olhos da população, dizendo, olha, nós falhamos, aconteceu isso, suspender os sindicatos e as associações que se meteram nisso, suspender, tirar-lhes a licença por ato administrativo e mostrar que, de fato, ele se importa com isso, pelo menos no nível simbólico. Eu sei que ele se importa, mas no nível simbólico, mostrar isso duramente, mas o governo não fez isso, ele é tímido nessa questão. E mais, né? Essas questões todas o governo tem que olhar para dentro de si, porque a CGU, por exemplo, que deveria primeiro apurar e depois ver primeiro examinar tudo isso, não, a CGU agiu como se ela fosse adversário do governo, como se ela fosse o Ministério Público. Não, a CGU faz parte do governo, para a funcionalidade do governo, mas a CGU, até onde eu sei, agiu como se ele fosse Polícia Federal ou Ministério Público e saiu entregando ao próprio governo. Deveria ele tomar providências antes e tentar resolver esse problema. Mas, então, veja o conjunto de falhas. Voltando, talvez esse conjunto de fatores todos tenha influído na decisão do governo, e eu tenho isso como uma decisão, porque se Jacques Wagner diz isso, como está nos jornais de hoje, é porque o governo está favorável ao acordo de redução de penas de 8 de janeiro, ponto. Sim, Jacques Wagner é um dos braços direitos do presidente Lula, talvez o parlamentar mais ouvido por ele. Claro, é o cara da cozinha, né, que toma café com o presidente. Exatamente. Né? O Sil faz uma pergunta aqui sobre o caso Collor. Lênin, eu gostaria que você comentasse sobre o Gilmar Mendes e suas tentativas de arquivamento e prorrogação, essa última sem sucesso, da investigação e condenação de corruptos da política e da elite nacional. Ele está falando especificamente do caso da condenação do Collor. Que avaliação você faz desse caso do Collor, Lênin? O caso Collor é um
um caso que levou 15 anos para terminar, alguma coisa assim, e finalmente terminou. O ministro Gilmar fez foi apenas usar os mecanismos internos do Supremo. O que ele queria questionar, ele não queria questionar nessa altura do campeonato o tamanho da pena e etc. Ele queria apenas questionar se os embargos que o Collor opôs poderiam ser encerrados pelo presidente, pelo relator que era o Alexandre de Moraes. Só por isso. E nada demais, tanto é que ele mesmo logo retirou. O problema não é, esse é apenas uma das coisas num rol de questões. E o Gilmar tem feito isso porque ele e vamos reconhecer, no plano das garantias fundamentais, é o ministro que mais concede habeas corpus, é o ministro que mais cuida dessas questões criminais, entendeu? Vamos reconhecer isso também. Ele não fez isso com o Collor, simplesmente. Com todos os réus, pobres ou não, veja a lista de habeas corpus que ele concede. Então, esse é o menor dos problemas do Supremo. Vamos lá. Né? Mas deixa eu lhe perguntar uma questão, para a gente encerrar. Sei que essa tua agenda é intensa e extensa. A gente teve esse caso do Collor, que é uma reminiscência da Lava Jato, né? É aquela operação lá na BR Distribuidora, que ele tinha nomeado gente lá no governo Lula, inclusive, 2010, né? 2011, por aí. Governo Dilma, desculpa. Então, é uma reminiscência da Lava Jato. A gente tem esse caso do INSS, a gente tem agora esse outro caso dos respiradouros, da compra de respiradouros no tempo da Covid pelo consórcio Nordeste, que é incrível, todo crime tem que ser apurado, mas o Collor passou batido, né? Ele, Pazuello, todo mundo, e vão agora para cima do consórcio Nordeste por causa lá da compra de respirador. Você acha que a gente tem... E você vê nas pesquisas o tema corrupção voltando a subir, aparentemente, não? Você vê o risco de uma nova Lava Jato no horizonte ou não? Bom, a Lava Jato é uma ideologia, né? Ela você não liquida com ela. A Lava Jato, ela é um estado de espírito, ou quase uma entidade. Começa que ela nunca se chamou Lava Jato, uma operação, e foi dado o nome que pegou. Lava Jato foi um planejamento do juiz Sérgio Moro, imitando, né, no Brasil se imita muito o exterior, né? Então, mas aqui a gente faz tipo um sertanejo universitário, né? Então, é daquele jeito. O que aconteceu na Itália é que a metade da Mãos Limpas era a imprensa. Então, essa aliança com a imprensa. Ele fez aqui, por isso que a imprensa é tão condescendente com e não cobra, por exemplo, do procurador-geral que toque para frente aquele relatório que recebeu do CNJ. O Sérgio Moro tem créditos muito grandes com a mídia nacional. Então, o Sérgio Moro, enquanto, por exemplo, o sistema de justiça não pegá-lo, ele continuará como um espectro em cima das questões do combate à corrupção. Acontece que o Procurador-Geral da República tem um relatório do CNJ que desmente Sérgio Moro, que desmente esse espectro todo. Resta saber em que momento isso virá à tona. Mas na medida em que você diz que a Lava Jato, então, mais do que uma operação, é um estado de espírito presente sempre aí, o risco dela ressurgir está colocado sempre também. Ela funciona nesse nível moralista, mas não funciona no nível de golpe de Estado. Tá. Entendi. Tá bom. Ó, o Júlio César Beraldi diz que
com o Ministério Público e com o MP. A medida provisória do Lula com o maior pente fino da história, ele está falando aqui do BPC, a Sueli Cruz. Então, a salvação do governo é a morte do trabalhador, né? Você falando lá das condicionantes, né, do governo nesse processo. Né? Para sobreviver o governo, rifa-se quem quer que seja, né? O Jacques Wagner, quando concorda, e quando os líderes da Câmara e do Senado concordam com um acordo sobre alguém que tentou derrubar a democracia, ou seja, no fundo é o seguinte, vamos lá, para resumir, diminuir penas ou anistiar, que no fundo dá quase a mesma coisa, de quem tentou dar golpe de Estado, é fazer um harakiri na democracia. A democracia não pode ser autocontraditória. A democracia não pode perdoar quem tentou lhe matar. Simples assim. Não há harakiri na democracia. Democracia não é um oxímoro. Oxímoros são expressões contraditórias. Na poesia eu posso dizer não contentar-se de contentamento. Está lá em Camões, reproduzidos pelo Renato Russo. Isto funciona na poesia. A democracia não pode dizer sim e não ao mesmo tempo. Ela não pode perdoar os seus detratores. Perfeito. O Sil está falando aqui em relação ao Gilmar dos casos dos kits robóticas em que o Arthur Lira estava sendo investigado, por exemplo. Como é que você vê essa postura do Gilmar? Eu não conheço esse fato, não vi. Não vi. É tanta coisa que... Eu tenho outras coisas também. Lênio, tá bom, eu te agradeço demais, queria te entregar para você fazer um encerramento, vamos dizer, um fechamento desse momento político-jurídico, ou político-constitucional que a gente está vivendo exatamente agora. Eu faço uma figura de linguagem para isso, ou uma alegoria, que é o seguinte, o Brasil precisa, tem que imaginar assim a cena, você tem uma barreira, é o passado, você está no passado, aí você tem que pular para fora do passado, esquecer o passado e tem que tentar superá-lo. Como é que você supera o passado? Pelo presente. Qual é o presente? Julgar os golpistas. Ultrapassando isso, condenando-os, punindo-os severamente, você finalmente pode dar um salto para dentro do futuro. Se você não consegue nem saltar do passado, nem atravessar o presente como deve, você não tem como ir para o futuro. O limbo sempre é um problema. Por isso que eu sou tão contra, assim, a qualquer acordo, qualquer anistia, qualquer tipo de coisa que pareça um suicídio da democracia. Perfeito, legal. Lênio Streck, um dos maiores juristas constitucionalistas do país, primeira vez aqui com a gente, voltará outras vezes. Lênio, gostei muito da conversa, obrigado, viu? Valeu, Mauro, um grande abraço. Valeu. Abração.